último grito de Cícero. Cícero, o maior orador de Roma, desafiou um tirano com palavras e pagou com a vida. Esta é a história do homem que tentou salvar a república e teve sua voz silenciada, mas não esquecida. No coração de Roma, onde os mármores brancos refletiam a glória do império e o Senado ecoava com discursos que moldavam a história, um homem ousou enfrentar o caos com a força da palavra. Seu nome era Marco Túlio Cícero. Filósofo, jurista e orador, sua língua era sua espada e também seria sua ruína. Essa é a história de seu último ato, quando Roma sangrava em guerra civil, e Cícero tentou, com sua voz, salvar a república de seu maior inimigo, Marco Antônio. Cícero era um dos homens mais respeitados de Roma. Não vinha de família nobre, mas sua inteligência o elevou acima de todos. Venceu a política romana pela força da razão. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., um vazio se abriu no poder. Roma dividia-se entre os que queriam restaurar a república e os que desejavam um novo império, sob comando militar. Entre eles, Marco Antônio, um general poderoso, aliado e depois vingador de César. Cícero viu em Marco Antônio um tirano em ascensão, e decidiu enfrentá-lo com aquilo que tinha de mais poderoso, sua voz. Escreveu e recitou uma série de discursos ferozes chamados As Filipicas, inspirados nos ataques de Demóstenes contra Filipe da Macedônia. Neles, chamava Marco Antônio de bêbado, corrupto, cruel e principalmente, inimigo da liberdade romana. A cidade ouvia, o Senado reagia, e Marco Antônio guardava rancor. Enquanto isso, no caos político, surgiu um novo nome, Caio Otaviano, jovem herdeiro de César. Inteligente, ambicioso e apenas com 18 anos, era subestimado por muitos, mas não por Cícero. Ele acreditava que podia manipular o jovem Otaviano para restaurar a república. Chegou a dizer: louvemos o jovem, usemos o jovem, e desprezemos o jovem. Mas Otaviano era mais astuto do que aparentava. A guerra civil se agravou. Marco Antônio, Otaviano e Lépido formam o segundo triunvirato, unindo forças para caçar os assassinos de César e eliminar todos que se opusessem a eles. Foi nesse contexto que surgiu a proscrição, uma lista de inimigos públicos condenados à morte sem julgamento. Cícero, traído por Otaviano, foi colocado no topo da lista. Cícero fugiu de Roma. Seu irmão Quinto e alguns fiéis o esconderam em sua vila em Túsculo. Era um homem velho, cansado, com o rosto marcado pelas noites sem sono, mas com a dignidade intacta. Durante a fuga, teve oportunidades de escapar. Seus escravos imploravam que partisse, que se escondesse. Mas Cícero hesitou. Estava cansado da política, das traições, dos jogos sujos da república. Sabia que, se vivesse, seria como um fantasma do que foi. Mas se morresse, talvez sua morte tivesse mais poder que sua vida. Ele sabia. Não havia mais fuga, nem aliados, nem esperanças tolas de perdão. Sentado sob uma oliveira antiga, com o vento sussurrando entre as folhas, Cícero fechou os olhos por um instante. Pensou em Roma, não na Roma dos generais, mas na dos livros, das leis, das palavras. Talvez tenham vencido meus discursos, mas não minha voz, murmurou para si. A morte vinha, e ele não a temia. Temia apenas o esquecimento. Ele disse aos seus servos: que morra Roma, se assim morrer com honra. No dia 7 de dezembro de 43 a.C., os homens de Marco Antônio o encontraram em Formia, dentro de sua carruagem. Quando viram o velho orador, hesitaram, mas Cícero não. Ele os encarou, pediu apenas que fizessem o trabalho direito, e não prolongassem o sofrimento. Dizem que estendeu o pescoço com dignidade, e que suas últimas palavras foram: não há nada de próprio a um romano que não esteja pronto para morrer pela liberdade. Foi decapitado, e, a mando de Marco Antônio, suas mãos as que escreveram contra o triunvirato e sua cabeça que ousou desafiá-lo, foram levadas a Roma, e pregadas na tribuna do fórum. Marco Antônio assistiu à cena em silêncio, mas sua esposa, Fúlvia, odiava Cícero com igual fervor. Dizem que ela pegou a cabeça e cuspiu nela. Depois, pegou uma das agulhas de cabelo e perfurou a língua do orador morto, repetidamente. Cícero estava morto.
Mas algo estranho aconteceu. O povo, horrorizado com a brutalidade do assassinato, começou a ver Cícero como mártir da República. Suas palavras sobreviveram. Seus livros, discursos e cartas circularam como relíquias sagradas. Séculos depois, seus textos ainda seriam lidos, estudados e admirados. E Otaviano, aquele jovem que Cícero pensava controlar? Poucos anos depois, ele se tornaria Augusto, o primeiro imperador de Roma. Cícero perdeu a luta contra a tirania, mas venceu na posteridade, porque enquanto os tiranos caem e os impérios ruem, as ideias e as palavras sobrevivem.